Eu creio que assim será. Eu creio que o inexplicável, o infinitamente mais, o assombrosamente maravilhoso de Deus há de se manifestar sobre cada um de nós nesse ano, independente de qualquer coisa. O nosso tema para esse ano é ao menos uma hora mais uma vida. Uma das coisas que nós temos cada vez menos é tempo. Os nossos dias são marcados por uma real falta de tempo para estarmos principalmente na presença de Deus. Na presença de Deus, em oração, lendo a palavra, mergulhando na intimidade com Ele. E através desse tema, todos os dias, em todos os cultos, nós queremos ser lembrados, desafiados e encorajados a encontrar esse tempo, como escreveu o pastor Márcio numa mensagem no grupo de homens com propósito, menos apegados à terra e mais apegados a Deus. E é curioso que quanto menos apegado à terra e mais apegado a Deus, menos tempo correndo atrás do vento, na presença de Deus, mais nós realizamos na terra. E esse é o desafio para nós nesse ano de 2024. Nós queremos não só ansiar pela presença de Deus, mas nós queremos buscar mais tempo para estarmos na presença do nosso Pai Celestial. E essa comunhão, irmãos, essa comunhão nos fará mais fortes. Essa comunhão, essa busca nos fará mais ousados, mais corajosos, mais habilitados, a fim de que cada um de nós, ganhemos pelo menos mais uma vida, pelo menos mais uma vida para o reino de Deus, mais uma vida por mês, mais uma vida por bimestre, pelo menos uma vida por ano. Pergunta aí para o seu vizinho, faz quanto tempo que você não leva uma viva alma para a conversão? Pergunta aí para o seu vizinho, faz quanto tempo? Esse ano, esse investimento de tempo especial na presença de Deus vai te levar a viver essa alegria, se você ainda não viveu. E vai te levar a repetir essa alegria, se você já viveu. E por que é uma vida por mês, por bimestre, por semestre ou no ano? Porque vai ser cada um conforme a medida de sua fé e de sua diligência. Não vai ter entre aspas, uma meta geral. É preciso sim ansiar por pelo menos uma alma, uma vida. Mas tem gente que vai ganhar uma por mês, 10 vidas por mês. Mas tem outros que vão ganhar uma vida no bimestre, uma no semestre, uma no ano. Mas o fato é que Deus vai nos dar essa graça de sermos instrumentos para transportar vidas das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Ao menos uma hora, mais uma vida para o reino de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Esse é o tema que nós queremos transbordar no ano de 2024. E aí, junto com esse tema, calhou de forma gloriosa, maravilhosa, como se tivesse sido preparado o ano inteiro, falarmos sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Espiritualidade emocionalmente saudável. Duas coisas absoluta e extremamente necessária para todos os tempos da existência do ser humano sobre a face da terra, especialmente quem tem espiritualidade cristã, crença ou fé, melhor dizendo, em Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Duas coisas que quase não se encontram nos cristãos dos nossos dias: maturidade espiritual e vida emocional equalizada, vida emocional equilibrada. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre.
não é o que a gente anda vendo por aí, e talvez você vai dizer de você mesmo, não é bem assim que eu sou, mas essa é a vontade de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida, amém? Então nesses 7 dias, nós vamos mergulhar, nós vamos caminhar nessa jornada de espiritualidade emocionalmente saudável. Então, nesses 7 dias, você precisa estar preparado para ser mexido por dentro, sem ter cosquinha na costela, sem ter cosquinhas nas costelas, porque o tipo de mensagem que nós mais gostamos é aquelas que causam efervescência. Depois de 3 dias, elas não servem para mais nada, além daquela euforia momentânea. Essas mensagens que nós vamos ver, elas vão mexer nas profundezas do nosso ser. Então você precisa estar aqui de corpo, alma e coração, para que você esteja totalmente ligado, compenetrado. E para isso é muito importante que você se programe para depois de entrar daquelas cortinas para o lado de cá, estar com o seu celular no modo avião. Posso ouvir um amém? Amém. Então abra sua Bíblia junto comigo, em Efésios capítulo 4, versículo 14, nós queremos ministrar nessa noite, debaixo do tema espiritualidade emocionalmente doentia. Primeiro precisamos identificar onde nós podemos estar, para saber onde queremos chegar, para então vermos os processos que nos levarão até lá. Efésios capítulo 4, versículo 14. Esse capítulo é o capítulo dos dons ministeriais. Aqui fala que Deus instituiu alguns para mestres, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. E o propósito de dar capacidades ministeriais, dons ministeriais para alguns, é que esses alguns sejam levados por Deus mais além, para trabalhar para aqueles que receberão dons espirituais, para em áreas específicas fazerem a diferença, não só na casa de oração, mas em todos os lugares onde colocarem a planta dos seus pés, como João Pedro falou que fez José, seja na casa do Potifar, seja na prisão do Potifar ou do faraó, ou seja, governando o Egito, onde José colocou a planta dos seus pés, ele fez toda a diferença, e é o que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, amém? Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de seres humanos que induzem os outros ao erro. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de seres humanos que induzem os outros ao erro. A saúde das emoções e a maturidade espiritual são inseparáveis. Não tem como ser grande em uma e anão na outra. Não tem como ser emocionalmente saudável se você não for maduro na fé, na vida espiritual. É imprescindível cuidar das emoções ao mesmo tempo que procuramos crescer na intimidade com Deus. Por isso encontramos pessoas que são gigantes nos dons, na manifestação do poder de Deus, mas são crianças na postura, no comportamento, na reciprocidade, nos relacionamentos e também ao contrário. Tem gente que é crente há muito tempo e conseguiu chegar num estado de alma admirável, mas na fé, nas coisas do Pai do céu, ela é pequena, ela não cresceu. E um dos maiores responsáveis
pela espiritualidade emocionalmente doentia, que é o nosso tema de hoje, é a prática da mentira. A prática da mentira leva a pessoa a não ter estabilidade emocional e a não ter maturidade espiritual. A prática da mentira leva a pessoa a ocultar de si mesmo e dos outros o seu real estado interior. A prova disso é que quando alguém sobe no altar e fala claramente sobre a sua própria vida, ou expressa a realidade do dia a dia, a maioria dos cristãos ficam estarrecidos, porque de modo geral, a igreja, principalmente no Brasil, está habituada a ouvir artistas gospels no altar, gente que quando está ministrando um assunto, seja qual for, age como se fosse a quarta pessoa da Trindade. A mentira, ela faz parte de forma tão profunda da vida daqueles que agora foram libertos pelo Deus da verdade, que é mais fácil enganar os cristãos do que edificar os cristãos. É mais fácil conduzir o povo para o lugar onde Deus não quer que nenhum dos seus filhos vão para lá, do que encaminhar o povo para o altar secreto que é o nosso quarto. É mais fácil conduzir o povo para a euforia do que para o equilíbrio, mas isso não será a nossa realidade. Conosco vai ser diferente. Qual é um dos maiores responsáveis pela espiritualidade emocionalmente doentia? Qual que é mesmo? Qual que é mesmo? A mentira. O ser humano é capaz de mentir para si mesmo, sem dar conta que está enganando primeiro a si mesmo. Todo bom mentiroso primeiro tem que enganar a ele mesmo. Sabe o que é doido? Que com o tempo a gente passa a acreditar mais na nossa mentira do que na verdade. Eu nasci 1º de abril. Agora já enfraqueceu essa história no Brasil, mas quando eu era criança era terrível. Era terrível. Minha mãe preparava a festa, fazia o bolo, e naquele tempo o bolo era aqueles de bolinhas, quem lembra? É a mãe que tinha que dar um jeito de fazer, era difícil comprar um bolo na confeitaria. Então a mãe fazia tudo, preparava a festa, eu convidava meus colegas da escola, meus colegas do beisebol, sabe quem aparecia? Ninguém. Era 1º de abril. O pessoal pensava que era pegadinha, de tão comum que era mentir. Chegava 1º de abril, ficava todo mundo alerta. Hoje a mentira tomou conta do ser humano de tal maneira que 1º de abril nem existe mais, porque agora todo dia é dia da mentira. Verdade? Agora todo dia é dia da mentira. As verdades não podem mais ser ditas, não existe mais branco, negro, amarelo, azul, agora é todo mundo. Pobre foi aquele irmão que é parecido com o pastor Cristiano. Não vou falar um negócio desse, senão a Amaral vai me pegar. Aquele cantor que cantava, vale tudo. Olha, Cristiano, mais um. Só não vale ficar homem e mulher. E hoje, falar uma coisa dessa sem citar o Tim Maia antes, você pode ir preso. Porque citando o Tim Maia, você está falando da música. E não falando dele, você está dando a sua opinião, isso pode te levar para a cadeia. Está percebendo como a mentira está fazendo parte da vida humana como nunca antes? O dia que homem com homem, mulher com mulher produzir neném, eu aceito que é verdade. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? A mentira está mais dentro de nós do que nós conseguimos enxergar. E só enxergamos a presença dela de fato e de verdade na medida que mergulhamos nas profundezas de Deus. E sem a decisão inegociável de olhar para dentro de si, sem medo do que irá encontrar,
Não será possível para pessoa alguma tornar-se equilibrada nas suas emoções e madura na fé. Você precisa, nesse primeiro dia, decidir olhar para dentro de você. Doa o que doer, você vai olhar para dentro de você. Esse é o exercício. E é o exercício que a maioria de nós corre dele o tempo todo. Mas, apóstolo Lucas, não está escrito que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo? Está escrito ou não? Está. Diante de Deus você está perdoado, está limpo, purificado. Agora você tem que resolver a sua história. Porque o Senhor disse para o Caim lá no jardim, aliás, para o lado de fora do jardim, nos dias do jardim, o pecado está à tua porta, cumpre a você dominá-lo. Jesus nos ensinou a pedir para o Pai, não nos deixe cair em tentação. Quem quer nos livrar é o Pai, mas quem é que tem que pedir o livramento? Os filhos. Espiritualmente o Pai resolveu tudo. Agora tem aquela parte que nós é que precisamos resolver. E é sobre isso que nós queremos falar profundamente, com a graça de Deus, nesses dias. E aquilo que as pessoas conhecem umas das outras, e até de si mesmas, geralmente é só a ponta do iceberg. Dá para enxergar o iceberg daí? A ponta que afundou o Titanic está para cima da água, mas aquilo ali é só uma pontinha. Aquilo que de fato afundou o navio era a estrutura toda que estava para baixo, que fez com que o navio batesse naquele bloco de gelo e tivesse um impacto muito grande, porque se o iceberg tivesse boiando, não tivesse nada para baixo, teria afundado o Titanic, sim ou não? Não. Nós geralmente só conhecemos de nós a ponta do iceberg, porque não queremos encarar a realidade daquilo que ficou para trás, que não pode mais nos impedir de ver a face de Deus, se fôssemos arrebatados imediatamente quando entregamos a nossa vida para Jesus e nos tornamos novas criaturas. Mas nós continuamos vivendo na terra, e Deus precisa que nós nos tornemos maduros na fé e estabilizados nas emoções. Você poderia levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus por isso? Então, como eu disse, vou repetir, o grande problema da vida humana é que cada pessoa vive uma vida inteira concentrada apenas na ponta do iceberg, que representa apenas 10% do total que precisa ser entregue, trabalhado e transformado nas mãos de Deus. Olha, entregue, trabalhado e transformado nas mãos de Deus. Não é pelas mãos de Deus, é nas mãos de Deus. Eu participo, você participa, nós participamos. Ou seja, nós não podemos ignorar os trilhos mentais que foram estabelecidos em nós através da criação que nós recebemos. Tudo o que vivenciamos com nossos pais formam em nós um registro mental e, em muitos casos, trilhos mentais. Muitas vezes, sem perceber, pegamos esses trilhos involuntariamente, e até nos darmos conta disso, o estrago pode ter sido muito grande. Eu tive um pai fantástico, maravilhoso, fora da curva. Até hoje eu me lembro de coisas que meu pai me ensinou e eu fico boquiaberto, porque ele estudou até a 4ª série, ele sabia latim, francês, um pouco de inglês, e quase tudo, de tudo que tinha na terra no tempo dele. Muitos dos ensinamentos do meu pai ainda estão presentes, e volta e meia vem alguma coisa que agora, depois de ter estudado muito, buscado muito a Deus, jejuado muito e orado muito, a minha mente consegue entender. Mas eu herdei coisas do meu pai que eu disse para mim que eu não iria repetir de jeito nenhum. Uma delas era pegar meus filhos pelo pescoço ou dar pescotapa. Você sabe o que é um pescotapa? Pescotapa é um tapa que pega a orelha, pega pescoço e pega uma parte do rosto. Eu ganhei alguns pescotapas. Eu não morri por causa disso,
Mas isso gerou dentro de mim uma ira e uma raiva que me fez ter todos os dentes trincados. E que, ano passado, eu decidi definitivamente fechar essa turbina de ficar muito bravo, muito irado. Algumas pessoas já me viram, algumas poucas vezes, nesse estado. Não é uma coisa muito bonita não, viu? Mas eu me lembro de um dia que o meu filho, depois de me irritar demais, eu já compartilhei isso aqui, pequenininho, quando eu acordei, nós estávamos na sala de estar, quando eu acordei, eu estava no quarto dele, com as duas mãos no pescoço do abençoado. O rapaz estava com os olhos maiores do que o da Mônica, aquela Mônica do Cebolinha, quem lembra? O olhão arregalado e eu ali, ó, espremendo ele no pescoço. Aquela cena foi um choque tão grande para mim, que eu me coloquei a chorar, me recompus, pedi perdão para ele, expliquei porque que eu cheguei naquele estado, dei as varadas que ele tinha que dar e fiz um voto com Deus. Isso jamais vai acontecer de novo. Por que que aconteceu? Eu decidi não imitar meu pai, mas eu não me resolvi com aquilo que aconteceu entre eu e o meu pai, entre o meu pai e eu, porque nós preferimos fugir do que resolver. É uma coisa curiosa. Meu irmão número 2 era para estar aqui agora. Eu passei em Almirante Tamandaré, na cidade que ele mora, para trazê-lo, junto com a esposa para cá, para estar uma semana com minha mãe e para usufruir dessa semana. E eu deixei claro o propósito, e eu combinei com ele ontem, mas ele está em algum lugar agora fazendo alguma coisa importante. Percebe? Isso é uma herança. Isso é uma herança do nosso pai. Nosso pai era mais ou menos assim. Ele apareceu com uma coisa muito importante, aquela importante que estava combinada ele deixava para amanhã, mas tem coisas que não dá para deixar para amanhã. E às vezes a nossa vida não chega nunca onde Deus quer, porque nós deixamos para amanhã aquilo que só dá para viver hoje. E o rapaz não está aqui. Fazer o quê, né? Diga para o seu vizinho: você não pode mudar a vida do outro. Você só pode mudar a sua vida. Hoje à tarde eu fui a um velório. A mãe de um amigo partiu. E mesmo não tendo tempo, eu precisei arrumar tempo. Eu tive que ir lá naquele lugar. E eu queria chegar, fazer o serviço e dar no pé. Mas eu percebi que eu tinha que ficar. Eu tinha que ficar. Porque aquele momento vai produzir algo que vai glorificar a Deus na eternidade. Então, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela precisa estar tão clara para nós, ao ponto de nós sabermos com clareza absoluta o que dá para abrir mão e o que não dá para abrir mão, com o que dá para brincar e com o que não dá para brincar, porque essa vida na terra não é uma brincadeira. Quem concorda comigo, levante a mão. Vamos falar de algo que quase todo mundo tem, é o tal do ciúme. Quem conhece o seu ciúme? Alguém conhece o seu ciúme? A minha esposa conhece o meu ciúme. Nessa viagem para o sul, ela e as crianças estão lá na Penha. Meu sogro fez aquela cirurgia de abrir o peito, ligar numa máquina, tirar o coração, fazer o reparo e colocar de volta. Então, nós estamos nos dedicando um pouquinho mais, a estar um pouquinho mais perto. Minha esposa está lá. Viajamos sozinhos para pregar lá na cidade de Gramado, na Aliança Cristã dos pastores Jackson e Lisandra. Quem se lembra deles? Só cresce a igreja, só cresce, coisa maravilhosa. Mas lá então, minha esposa e eu tivemos uma conversa. Eu disse para ela assim: a partir de hoje, estejamos nós no restaurante, na praia, na rua, na academia, aonde for, você esqueça que eu estou com você, que eu não vou mais cuidar você. A partir de hoje, quem vai cuidar você é você.
você está livre de mim. Meu pai, eu achei que ela fosse soltar fogos de artifício e falar, que bom, quanto tempo esperei. Mas a mulher me deu uma bronca, porque ela achou que eu estava querendo falar alguma coisa. E aí então nós fomos conversando, e eu disse para ela, eu não vou mais usar essa capacidade de sentir os outros para cuidar de você. Você cuida de você, eu cuido de mim, Deus cuida de nós dois, e ponto final. O que você está querendo dizer, apóstolo Lucas? Eu já compartilhei aqui, se eu estou num lugar com a minha esposa, e aí ela está virada para a porta, ou está virada para dentro do estabelecimento, e aparece alguém que tem a forma que ela acha bonita. Isso existe, sim ou não? Sim, quem casa não fica cego. Então eu estou descostas, aí aparece a criatura que é o tipo que ela acha interessante. Eu sinto as vibrações do coração, eu me controlo, mas já a fome é de orelha, já não é mais do que eu estou comendo no prato, a vontade de comer a orelha dela. Agora, ela tem culpa? Isso acontece só com ela ou acontece comigo também? Acontece com todo mundo que está sentado aqui. Então, eu me desliguei disso. De hoje em diante, onde eu estiver, eu olho para o lado, eu olho para a testa, eu olho para o chão, eu olho para o prato, mas eu não olho no olho dela. Quem me entendeu? Existe um custo, é o preço da liberdade. Porque às vezes nós queremos controlar a vida do outro, mas não admitimos que o outro tem um mínimo de controle sobre a nossa vida. E eu e você não fomos criados para controlar a vida de ninguém. Nós somos criados para dominar sobre as criaturas criadas por Deus, menos sobre o nosso próximo. O próximo, ainda que seja o cônjuge, é para ser amado, respeitado e bem tratado. Posso ouvir um amém? Amém? E às vezes nós queremos governar no sentido de dominar até o que passa pela cabeça, sendo que passa pela cabeça da gente também. Então o ciúme doentio, que faz o ciumento tratar mal quem ele mais ama, é um bom exemplo do trilho mental dominante que opera sem a pessoa querer ou sem a pessoa ter consciência do mal que ela está fazendo. Porque qual que é o marido que quer que o pior momento para sua esposa seja quando ele está junto com ela? Qual que é a esposa que quer que o pior momento para o seu marido seja quando ela está junto com ele? Qual? Nenhum. Nenhum homem, nenhuma mulher quer que o momento mais desgraçado da vida seja quando está do lado da pessoa que ama. Passou o dia inteiro longe, cada um no seu trabalho, e agora estão os dois juntos numa recreação, e um ou o outro quer ficar cuidando do outro, para ver, para não estar olhando, o que está pensando. Olha eu aqui. Quem está me entendendo? Isso é uma doença, e às vezes essa doença vem lá do pai, vem da mãe, vem do avô, e se nós não decidirmos olhar para trás, para caminharmos para uma libertação, pode ficar velho, caduco, que continue igual. O tempo não cura ninguém. Quem cura é Deus, quando eu decido participar daquilo que Ele pode fazer. Posso ouvir um amém? Em quase 100% dos casos, o ciúme está relacionado com complexo de inferioridade, sentimento de rejeição e visão distorcida de si mesmo. Eu não sou suficiente, tem gente mais bonita que eu, mais capaz que eu, mais rico que eu, mais tudo que eu. Então a pessoa que está do meu lado, que me escolheu, quer outro, não quer eu. Diga para o seu vizinho, sabe qual que é o nome disso? Espiritualidade emocionalmente doentia. Crescer espiritualmente, tornar-se maduro na fé, requer de cada candidato a espiritualidade emocionalmente saudável. Se você quer ter espiritualidade emocionalmente saudável, você vai precisar se vestir, pela graça de Deus, de coragem, força e perseverança. Você ouviu? Coragem, força
perseverança. Tem que ter coragem para encarar, tem que ter força para continuar e não pode desistir. Tem que ter perseverança para não ficar no meio do processo. Amém? Então feche os teus olhos, junto comigo. Maravilhoso Deus, obrigado, porque o Senhor não é um Deus distante, o Senhor decidiu ser Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Deus, porque mesmo nunca tendo te visto, cada um de nós pode ver em si mesmo a grandeza das tuas mãos, a obra maravilhosa que o Senhor começou e que o Senhor quer completar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu suplico, dá forças para cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje, para decidirem adentrar essa jornada sem olhar para trás, sem medo. Dá graça para os meus irmãos crerem de todo o coração que espiritualidade emocionalmente saudável é só em parceria com a grandeza do teu poder. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos encoraje a estarmos aqui por mais 6 dias e que o Senhor use cada um de nós para atrair os nossos irmãos que estão chegando hoje, alguns que estão na cidade, mas que pegaram outro caminho nesse dia. Pai, o Senhor sabe que cada um de nós que aqui estamos, conhecemos pessoas que precisam dessa ministração, tanto quanto cada um de nós, e a maioria muito mais do que nós. Então nos dê força, Pai, nos dê coragem, nos dê perseverança, ousadia para começar e não parar no meio do caminho. É minha oração, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Eu quero adentrar 3 pontos na mensagem de amanhã. Qual que era o tema de hoje mesmo? Espiritualidade emocionalmente doentia. Rapidamente nós queremos falar um pouco sobre sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, porque de repente você pode estar pensando, eu não tenho nada disso não. Eu sou o ó do borogodó, o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E se você for, louvado seja Deus, que bom, você já chegou lá. É possível, mas pode ser que não. Então vamos ver alguns sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Lembrando que tudo isso é para que nós não sejamos mais pessoas manipuláveis, levadas por todo e qualquer vento de doutrina, enganados por seres humanos especializados em manipular. Amém? O tema da nossa mensagem de amanhã, sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, nós vamos fundamentar essa mensagem em 1 Coríntios 11, 28, que nós lemos em quase toda a ceia. Alguém se lembra o que está escrito lá? Examine-se cada um a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Ou seja, um dos momentos mais sublimes da vida cristã, na praxis da igreja, na prática da igreja, é rememorar o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo. Um dos momentos mais gloriosos é a celebração da ceia, onde nós lembramos que Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, e assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nesse momento, nesse contexto, onde o terreno se une com o sobrenatural, com o transcendente, é que nós encontramos essa exortação. Qual a exortação? Examine-se cada um. O que a Bíblia está dizendo? Num dos momentos mais preciosos da igreja, nem nesse momento eu tenho direito de vigiar a vida do meu irmão.
Eu é que tenho que cuidar da minha e ele tem que cuidar da dele. Se eu quiser me importar com meu irmão, que seja para levar a carga dele, não para colocar o dedo no nariz, para acusar ou para cuidar daquilo que eu não fui chamado para isso. Quem está me entendendo? Diga para o seu vizinho: quem cuida de si primeiro, consegue se amar. Quem consegue amar a si, ama o próximo. Já vai melhor, já vive um pouco menos pior nessa terra. Então vamos ver rapidamente alguns sintomas que atestam a necessidade urgente de busca por uma espiritualidade emocionalmente saudável. Usar Deus para fugir de Deus. Não está aqui nas opções ou práticas, mas eu quero lembrar de uma que todo mundo conhece: usar Deus para fugir de Deus. Eu ainda não sinto no meu coração que Deus queira isso para mim. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Quem já falou? Levanta as duas mãos. Isso é usar Deus para fugir de Deus, porque a vida cristã não é uma vida de sentimento. A vida cristã é desafiada para ser vivida debaixo de um culto racional. Ser espiritual é ser racional. Ser espiritual é ter a mente de Cristo. Não está escrito tenha o coração de Cristo, tenha a mente, porque mente e coração dá empate. Nós dividimos, nós separamos, mas é uma coisa só. Usar Deus para fugir de Deus, quando faça a obra de Deus para satisfazer a mim e não a Ele. Eu faço o que eu quero porque eu preciso fazer para ser alguém, para me sentir importante. Por isso que quando não me deixam fazer o que eu quero fazer, ou o que eu estava fazendo, eu dou piti. Não fico endemoniado, mas fico endemonizado. Você já viu algum irmão endemonizado? O irmão era querido, o irmão era agradável, o irmão era um amor. Mas aí você entrou no lugar que ele ocupava. E o irmão se tornou o cão chupando manga. Quando faço coisas em seu nome, em nome de Deus, que Ele nunca pediu para eu fazer. Quando minhas orações são realmente sobre Deus fazer a minha vontade, sem submissão a Ele. Tem coisas, irmãos, que Deus nunca pediu para ninguém fazer, e nós fazemos e falamos que é Deus quem? É Deus quem falou. Você lembra de algum exemplo aí? Quantas vezes você já insistiu em pedir algo para Deus, Deus não respondeu, e depois de um tempo você constata, ainda bem que Deus não me atendeu? Com quem já aconteceu? Levanta a mão por misericórdia. Irmãos, essa é a realidade. Então isso é usar Deus para fugir de Deus. Eu quero o que Ele não quer, eu sei que Ele não quer, mas eu continuo querendo, e ainda tenho a cara de pau de pedir para Ele. Isso são sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Quando eu demonstro comportamento cristãos para que pessoas muito importantes pensem bem de mim. Lá na minha casa, o que rola é a música do Leandro e Leonardo. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Mas quando o discipulador vai até a minha casa, porque é o discípulo que tem que ir na casa do discipulador uma vez por mês, mas eu não posso ir, então o discipulador fica com dó de mim, ou fica com medo dos meus filhos, aí ele vai na minha casa. E o tempo fechado a semana inteira, de segunda a sexta, e o discipulado é no sábado. E aí, gente, tudo bem? Só maravilha. Aqui nós estamos vivendo a igreja na minha casa. E os filhos já foram exortados. Quando os discipuladores chegarem, depois de 1 hora, vocês chegam e perguntam, e aí, nós vamos orar antes de dormir hoje? Isso é doença, irmãos. Demonstrar para os outros que não é diante de Deus. Para o seu discipulador, você precisa mostrar quem você é, para ele te ajudar a se tornar quem Deus quer que você seja.
Quando me concentro em certos pontos teológicos, como ordem e decência, que dizem respeito mais aos meus próprios temores e assuntos não resolvidos do que a verdade de Deus. Por exemplo, os jovens querem colocar uma luzinha colorida e querem fazer fumacinha na hora do louvor. Isso afeta a santidade de Deus, sim ou não? Não, mas aí não. De canto remenga racevian. Não, a fumaça vem dos quintos dos infernos. Não é isso que a Bíblia diz. No santo dos santos, a fumaça. Não, mas aí eu uso então, não, tem que ter ordem e decência na igreja. Nada de luzinha e nada de fumacinha. Não estou dizendo que eu sou chegado em fumaça nem em luzinha colorida. Mas o fato de eu não ser chegado não significa que não possa ter. Quem está me entendendo? É usar a Bíblia para estabelecer o que eu quero. Isso é sinal de doença emocional e espiritual. Quando eu uso a verdade de Deus para julgar e desvalorizar outras pessoas. Quando exagero minhas realizações por Deus para sutilmente competir com outras pessoas. Você conhece gente assim? Que alguém está contando um testemunho, ele fala, em 1978, Deus me usou para levar 2 pessoas para Jesus naquele ano, foi o ano da minha maior felicidade. 78 eu escrevi umas 12 pessoas para Jesus. Você conhece gente assim? Ele não consegue falar aleluia para nada que ninguém conta. Tudo que qualquer pessoa compartilha, ele tem uma história maior e melhor para contar. Isso é sinal de necessidade de cura. Quando pronuncio, o Senhor me disse para fazer isso, e a verdade é, eu acho que o Senhor me disse para fazer isso. O Senhor me disse para fazer, Deus não falou nada. Está achando, mas fala como se Deus tivesse falado. E quando você não tem certeza, e eu vou dizer uma coisa para você, a maioria das coisas que Deus fala não é fácil ter certeza. A maioria das coisas que Deus fala são aquelas que nós não queremos fazer. Aquelas que nós queremos fazer demais, geralmente não é Deus que está falando, somos nós falando conosco mesmo. Mas, quantas vezes você já fez isso? É algo que você quer muito, ou algo que você não quer de jeito nenhum, aí você diz para outra pessoa, Deus me disse. E você sabe que você nunca ouviu a voz de Deus com clareza. Mas para escapar, ou para afirmar o que você quer, você fala, Deus me falou. Alguns anos atrás, eu estava sentado com um cidadão, comendo sushi, e o sujeito queria me convencer em nome de Jesus, que a perua que pegou ele e estava defumando ele, era a mulher da vida dele, e a esposa dele, que estava esperando o neném, era a mulher errada que o diabo colocou na vida dele. E foi 1 sushi, 2 sushis, 3 sushis, 4, no 5º sushi, eu falei, meu irmão, você está se relacionando com o Satanás. Essa criatura que te pegou, ela fez isso e isso e isso com você. A mulher de Deus para a sua vida é aquela que está com o neném na barriga lá na sua casa. Abra o olho. Graças a Deus, na próxima vez que ele foi fazer aquilo que não se deve fazer, a não ser com o cônjuge, a criatura manifestou em cima do miserável. Diga para o seu vizinho aí, não existe nada melhor do que ser filho de Deus. Quando você é filho, você pode até mergulhar nos quintos dos infernos, mas Deus vai lá e tira você de lá. Porém, Deus não quer que nós fiquemos mergulhando no inferno para dar trabalho para Ele. Deus quer que você e eu, que nós nos tornemos pessoas capazes de transportar vidas das trevas para a luz. Deus quer que nós nos tornemos capazes de tirar as trevas que ainda habitam dentro de nós e na nossa casa. Deus quer que nós vivamos vida e vida em abundância. Vamos acelerar para terminar.
Quando uso a Escritura para justificar aspectos pecaminosos da minha família, cultura e nação, em vez de avaliá-los sob o senhorio de Deus. Quer um exemplo? O cidadão a vida inteira foi bom de dinheiro. A única coisa que a esposa precisava fazer era comida, porque cozinha bem demais. Mas o sujeito quebrou, e agora a esposa trabalha fora, e ele continua tentando seus negócios. E agora ele quer que a esposa continue fazendo para ele tudo que ela fazia antes. Ele chega em casa, senta à mesa, ela serve a comida, e se ele quiser alguma coisa que está na geladeira, ele pede para quem? Pede para a esposa. E o dia que a esposa fala, meu amor, eu estou cansada, aí o miserável fala assim, mas olha, você não sabe que a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido? E foi você que me criou desse jeito, foi você que me tratou assim desde o começo, eu estou acostumado. O que é isso? Uma espiritualidade emocionalmente doentia. Porque se o cara tem visão de Deus, ele vai entender que agora ele está vivendo um outro tempo. Ela trabalha fora, os dois trabalham fora, e ela está super cansada e continua cuidando de tudo na casa, e ele pode sim levantar da cadeira e pegar o que ele quer e ainda perguntar para ela, você quer alguma coisa, Munamu? Não, mas o homem tem direito, a mulher tem que servir o jumento. E ainda chama o apóstolo para orar para que ela volte ao normal. Quando me escondo atrás de conversas sobre Deus, desviando o holofote de minhas rachaduras interiores e tornando-me defensivo a respeito de minhas falhas. Você entendeu isso? Não, eu dou testemunho, eu falo isso, eu falo aquilo, mas na verdade eu tinha que falar sobre coisa absolutamente contrária. Aquele dia eu não tinha que dar testemunho lá do Aviva Face a Face, aquele dia eu não tinha que contar os últimos milagres que Deus operou através da minha vida, aquele dia eu devia abrir o coração e falar a verdade. Hoje eu tive vontade de espancar o meu filho. Fazia tempo que isso não acontecia comigo, mas ultimamente eu não sei porquê, que eu ando com tanta raiva do meu filho, parece até que eu sou meu pai me tratava assim, e eu estou tratando meu filho desse jeito. Aí ao invés de abrir o coração, fica falando de coisa de Deus para cobrir aquilo que está apodrecido debaixo da madeira. Quem está me entendendo? Isso é um sinal de que há necessidade de cura. Quando aplico verdades bíblicas de maneira seletiva para atender os meus propósitos, mas evito situações que podem requerer que eu faça mudanças significativas na minha vida. Eu sou bom para explicar a Bíblia para os outros, mas eu mesmo não consigo praticar aquilo que eu ensino. Você conhece gente assim? É fera para cobrar dos outros, é fera para explicar para os outros, mas tem uma dificuldade imensurável para praticar. Você conhece gente assim? E aí, se você é assim? Se você for assim, não é um fim. Você só precisa deixar Deus te ajudar a alinhar. Você já sabe ensinar o certo. E a vontade de Deus é que você não apenas ensine, mas também pratique, porque a recompensa vem da prática, não do ensinamento apenas. Mas se você já pode ensinar, significa que você bem provavelmente daqui a pouco já vai poder praticar. Você pode dar um glória a Deus? Segundo sintoma, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Muitos de nós cristãos acreditamos sinceramente que a raiva, a tristeza e o medo são pecados a serem evitados, indicativos de que algo está errado com nossa vida espiritual. Então, crente não sente medo, não passa raiva e não tem tristeza. É verdade isso? Mas a maioria dos cristãos tentam negar essa realidade. Negar a realidade não muda o fato, a verdade é de fato a raiva é perigosa. Ela pode denotar falta de amor. A tristeza pode também indicar falta de fé. A depressão pode sim apontar para uma vida fora da vontade de Deus, mas não é absoluto. Nem sempre significa que estar numa tristeza profunda é porque fez algo fora da vontade de Deus.
Outras vezes é porque fez algo na vontade de Deus, de uma maneira que não conseguiu ficar ligado em Deus. Você lembra de algum personagem bíblico que passou por isso? Foi citado aqui hoje. Ou você acha que José estava cantando o hino da vitória todo dia? Você acha que José, caminhando pelo deserto até chegar no Egito, andando no sol escaldante, em noite congelante, ele ia cantando só vitória, só vitória, só vitória? Não, eu tenho certeza que José chorou enquanto estava andando no deserto. Eu tenho convicção que lá na casa do Potifar ele lembrou do pai, lembrou da mãe. Mas como muito bem ministrou o João Pedro, ele continuou ligado em quem? Em Deus. Deus estava com ele. Mas certamente José ficou com raiva dos seus irmãos. Certamente José teve medo do sonho não se cumprir. Certamente passou tristeza profunda na alma do José. Mas José estava na presença de Deus. Repita comigo: o sentimento faz parte da vida humana. Sentir é próprio do ser humano, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E não entristeçais o Espírito. Meu Deus, o Espírito Santo pode ficar triste? Pode, e Ele é Deus. Agora os super crentes não ficam tristes? Ficam, porque não existe super crente. Existem pessoas que creem num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Posso ouvir um amém? Então, na medida em que somos incapazes de expressar nossas emoções, nós permanecemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, de amar os outros e de amar até nós mesmos. Você só vai conseguir se conhecer profundamente se você for capaz de examinar as suas próprias emoções. Tirar as emoções, porque agora eu sou espiritual, é tirar um pedaço da minha humanidade. Foi Deus quem nos criou com sentimentos. Foi Deus quem nos criou com sensações. O que nós precisamos é aprender a colocá-las debaixo do senhorio do nosso Pai Celestial. Posso ouvir um amém? Fique de pé. Ninguém deveria negar seus sentimentos ou substituí-los com promessas bíblicas. Ao contrário, nós deveremos encarar nossas realidades internas e sujeitá-las às verdades de Deus para nós. Você não precisa negar, você deve encarar e apresentar diante de Deus. Você tem afinidade com a pessoa que está do seu lado? Pegue na mão dela então, por favor. O poder de Deus, irmãos, se manifesta sobre nós, principalmente para nós conseguirmos viver uns com os outros, conviver uns com os outros, e também para alcançar outros que não tem nada a ver conosco. A pessoa curada, ela não estabelece com esse eu me relaciono, com aquele me relaciono, esse é do meu tipo, esse não é do meu tipo. Isso é sinal de enfermidade, doença emocional e espiritual, quando eu só consigo me relacionar com os iguais. Segurar na mão não é fácil. Quer ver outra coisa difícil? É ficar dizendo eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Coisa difícil essas músicas, a gente tem que ficar repetindo uns para os outros. Coisa difícil é o pregador pedir para pegar na mão e ficar falando ao invés de orar. Vamos orar. Pai, obrigado, porque cada um de nós que aqui está é um milagre do Senhor. Obrigado, porque nós fomos transportados das trevas para a Tua maravilhosa luz. Obrigado, porque se tivéssemos tempo,
Tem N pessoas aqui para contar milagres tremendos do teu agir, da tua operação, da tua manifestação, do teu socorro, do teu favor. Bendito seja, Deus, o teu nome, porque o Senhor quer levar cada um de nós e todos nós a uma espiritualidade emocionalmente saudável. Pai, até aqui nós vimos alguns sintomas, e eu acredito que muitos dos meus irmãos já se identificaram com uma ou outra coisa. Bendito seja o teu nome por isso. Se for assim, é um sinal de que o Senhor está no nosso meio. O Senhor está falando, e o Senhor fala para operar, o Senhor fala para manifestar graça, o Senhor fala para manifestar glória. Então, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, derrame sobre cada um de nós a convicção de que o Senhor não tem preferência por nenhum de nós que aqui estamos. O Senhor nos ama na mesma medida. Porém, a manifestação do teu favor e da tua graça é conforme a nossa decisão de deixar o Senhor nos refazer, como nós cantamos nessa noite. Pai, dê forças para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Cuida de nós hoje à noite, amanhã. Traga-nos de volta aqui, ó Pai, para o segundo dia de primícias, com o coração, Pai, quebrantado, aberto, preparado, com força, com coragem, ó Pai. Perseverantes, ó Pai, de que algo glorioso há de se manifestar sobre nós nesses dias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Se você puder e concordar, dê um abraço aí quem está do seu lado. Diga até amanhã às 19h20. Hoje é só o começo.